Pode ser, queridos, amém? Amém. Graças a Deus, bom rever o Fábio, sua esposa. E grato pelo convite, por trazer uma breve reflexão para esta noite. Eu gostaria de compartilhar com a igreja. Peço que você abra a sua Bíblia, Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Versículos de 1 a 7. Atos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. E a palavra de Deus, recomendações que nos fazem crescer em todas as áreas da nossa vida. E é interessante que a Bíblia nos mostra que Deus nos chama ao crescimento. Todos nós fomos chamados para crescermos. Todos nós crescemos, embora biologicamente até determinada idade, biologicamente nós crescemos, e chega um ponto em que você não consegue mais crescer para o alto, você vai crescer só para os lados, e cada vez crescendo cada vez mais. Mas a Bíblia nos chama a crescermos sempre em intimidade com Deus. E esta semana eu estava falando na igreja, na terça-feira, estava falando sobre o exemplo de Josué, quando Deus, no capítulo 1, dá a Josué o segredo para sempre vencer diante da sua presença. E Deus quer que Fábio cresça, Deus quer que João cresça, que Isaac cresça, que você, Maria, que você, Risa, que você, Joana, que você, Pedro, que você, Paulo, Deus quer que todos nós cresçamos. Mas é fundamental atentarmos para a receita de Deus. Não adianta, queridos. Deus é que sabe fazer as coisas, nós não sabemos nada. E quando você acha que você é ou que você sabe alguma coisa, demonstra que você não está bem. Porque nós sempre devemos andar na dependência de Deus. Nós precisamos depender de Deus para tudo. Nós precisamos buscar em Deus a solução e a resolução para todos os problemas da nossa vida. Não adianta querer buscar receitas humanas. As receitas humanas falham e fracassam. Mas a receita de Deus perdura e dura para todo sempre. E aqui eu quero partilhar nesses poucos minutos que eu tenho alguns detalhes que são primordiais para que não apenas o pastor Fábio, não apenas os membros dessa igreja ou membros de outras igrejas que aqui estão, mas todos nós cresçamos sempre diante do Senhor. Capítulo 19, versículo de 1 a 7 diz o seguinte: assentados mesmo. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados? Responderam: o batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram, ao todo, uns 12 homens. Apenas esses versículos para a nossa meditação nesta noite. Eu imagino a surpresa de Paulo ao caminhar para Éfeso.
ao dirigir-se para Éfeso, uma cidade grande, uma grande metrópole já no mundo antigo, uma cidade que tinha um grande porto, uma cidade que possuía uma boa condição econômica, uma cidade que tinha todas as melhores condições para a vida e, acima de tudo, possuía uma grande população. Paulo vai em direção a Éfeso e é interessante observarmos que Paulo já tinha recebido a notícia de que havia uma igreja na cidade de Éfeso. E eu fico a imaginar qual a ideia que Paulo fazia daquela igreja. Porque se você observar todos os locais em que a igreja chegou em Atos dos Apóstolos, a igreja só crescia cada vez mais. A igreja, ela influenciava a sua sociedade de tal forma que centenas, milhares de pessoas iam em direção à igreja, recebiam Jesus como Salvador, eram batizados e eram agregados à igreja. Basta vermos nos primeiros cinco capítulos o que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. E eu quero aproveitar essa prédica para dizer a você que no mundo antigo haviam 5 cidades importantes. A primeira cidade importante que nós podemos encontrar na Bíblia era a cidade de Jerusalém. E nós vamos verificar que em Jerusalém tudo começou naquele lugar. A igreja era forte, a igreja era poderosa. Diz o autor do livro de Atos que os sacerdotes, os homens mais importantes da elite judaica, também receberam Jesus como Salvador. A igreja crescia cada vez mais e as autoridades judaicas já não sabiam mais o que fazer para conter o crescimento da igreja. A gente vai verificar que a igreja sofre uma perseguição nos capítulos 7 em diante, 6 em diante, e a gente vai ver que a igreja vai crescendo por tudo que é cidade vizinha a Jerusalém. Um exemplo emblemático que eu gosto de utilizar é o exemplo de Filipe, que chega a Samaria. Os samaritanos tinham aversão, tinham ódio dos judeus, mas chega um diácono chamado Filipe naquela cidade, através da pregação daquele homem, diz o autor, diz Lucas no livro de Atos, que toda a cidade recebeu Jesus como Salvador. Sabe por quê? Porque as pessoas percebiam que havia algo diferente em Filipe. E eu quero dizer para você, o mundo precisa ver algo diferente em cada um de nós. Porque nós fomos chamados para fazermos a diferença neste mundo. Fábio não foi consagrado a pastor para levar uma vidinha. Fábio foi consagrado pastor para ser instrumento vivo nas mãos do Senhor. Você foi salvo por Deus para ser instrumento vivo nas mãos do Senhor. A igreja metodista wesleyana do Grajaú foi colocada neste lugar para ser luz neste mundo que está em trevas. E eu pergunto a você nesta noite: você está brilhando ou você está apagado? Porque tem muita gente que está apagada. Ah, pastor, o senhor não sabe os problemas que eu tenho. E eu fico com os problemas que você tem. Não adianta você me apresentar as suas frustrações de vida. Não adianta você me apresentar os teus fracassos. Não adianta você me apresentar as tuas lágrimas. Chore para Deus, como diz o pastor Eliseu Gomes, e Ele derramará uma cachoeira de bênçãos na tua vida. Filipe tinha vida. E quando nós temos vida, nós atraímos as pessoas. Tem vida aí, irmão? Tem vida aí, irmão? Sabe por quê, Fábio? Você consegue ver tantas pessoas num dia de quinta-feira chuvoso, num culto de ação de graças? Porque há luz dentro de você. Porque se não houvesse luz dentro de você, você não atrairia as pessoas. Sabe por que às vezes nós não atraímos as pessoas para nós? Porque nos falta luz. Você precisa da luz de Jesus. E Filipe tinha esta luz, a tal ponto que o homem mais importante da cidade de Samaria
Um feiticeiro também recebe Jesus como Salvador. Um homem que andava em trevas extrema, era o representante das trevas naquele lugar. Mas quando a luz de Cristo chega, não tem trevas que fiquem. Quando a luz chega, o mal é dissipado. Quando a luz chega, o mal desaparece. Em Jerusalém eles receberam a luz. Filipe leva esta luz, mas também a outras cidades importantes, como a cidade de Roma, que era a capital do império, como a cidade de Antioquia, como a cidade de Alexandria. E a quinta e mais importante cidade, ou talvez, junto com Roma, a grande cidade do mundo antigo era Éfeso. E Paulo vai em direção a Éfeso, quem sabe esperando encontrar um povo louvando, adorando ao Senhor, encontrar um povo celebrando a Deus. Mas quando Paulo chega naquele lugar, Paulo encontra uma situação diferente. Era uma igreja que não vibrava. Que isso, pastor? Sim. Veja o último versículo que eu li nesta noite. Quantos membros tinham na igreja de Éfeso? 12 pessoas. E olha que o autor não diz eram 12, diz assim, uns 12. Era uma igreja pequena. Era uma igreja fraca. Era uma igreja tímida. Era uma igreja amedrontada. Era uma igreja que não conseguia fazer diferença naquele lugar. Era uma igreja que Paulo pensava, imaginava encontrar uma igreja pulsante, uma igreja vibrante, porque lá estava talvez a segunda maior cidade do mundo antigo, e seria para ter a segunda maior igreja daqueles dias. Mas era uma igreja tímida, uma igreja que não conseguia fazer a diferença nos seus dias. E Paulo, imediatamente, ele diagnostica o problema daquela igreja. O problema da igreja não está em o pastor ser ou não ser um homem eloquente. Porque se a igreja dependesse de um pastor eloquente, eu contrataria o Silvio Santos para estar domingo após domingo na minha igreja. Eu contrataria, quem sabe, os maiores preletores da sociedade atual. Eu contrataria pessoas que acabaram de sair da universidade, pessoas da área de comunicação, que têm uma boa retórica, têm uma boa dicção, e isso não faria com que a igreja enchesse. Porque alguns têm tentado por esse caminho, e não é isso que faz a igreja vibrar, não é isso que faz a igreja crescer. O que faz a igreja crescer não é ter. Ensine os músicos. É importante ter músicos na igreja dedicados. Mas não adianta você ter aqui, domingo após domingo, colocando, trazendo todo o conjunto roupa nova para trocar na igreja do Grajaú, e não vai ser suficiente. Sabe por quê? Porque falta o essencial. Falta o essencial. O que sustenta a igreja é a presença do Espírito Santo. Não pense você, não pense você, não pense eu, que a capacidade humana substitui a ação de Deus. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Depender de Deus a todo momento, a todo instante das nossas vidas. Porque às vezes a gente se acha meio besta. As coisas começam a acontecer e eu sou o motivo. Se eu sair daqui, pastor João, a sua igreja acaba. Se eu sair da quarta região, bispo Jamil, acaba a quarta região. Se eu sair da presença de Deus, se eu vou para outra igreja, eu levo metade da igreja do Grajaú comigo. Não leva não, boneco, não leva não, bestão. Sabe por quê? Porque quem trouxe vocês para este lugar foi o Senhor.
E ai de nós se Deus tirar o seu espírito das nossas vidas. Às vezes o cara acha só porque faz um solozinho espetacular na guitarra, eu sou o cara. Que você é o cara, meu filho? Se essa igreja dependesse de você, essa igreja estava enrascada. Porque no início dessa igreja não tinha guitarra, não tinha violão, não tinha talvez nem microfone. E a igreja começou e continuou. Eu não estou desfazendo de vocês, músicos. Eu não estou desfazendo os pregadores. Eu não estou desfazendo os ministros de louvores. O que eu quero que você entenda, meu filho, é que se você é usado por Deus, é porque o Espírito dele está sobre a tua vida. Se você é alguma coisa, Fábio, é porque Deus colocou o seu Espírito sobre a sua vida. Conhece a história daquele rei lá, do livro de Daniel? Não tributou glórias a Deus quando deveria adorá-lo. E diz o autor do livro de Daniel que naquela mesma noite Deus tirou as mãos de sobre ele e ele veio a falecer. Às vezes a gente se acha tão besta, tão especial. Eu estava comentando com um amigo hoje à tarde. A gente acha que é o supra-sumo do negócio, o último quentinho da festa, o último brigadeiro, o foco da atenção de Deus. Eu sou o foco da atenção de Deus, meu irmão. Todo ser humano tem o mesmo valor para Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro. Deus ama todas as pessoas da mesma forma e da mesma maneira. Pare de achar que você é o tal. Pare de ser egocêntrico. Comece a dizer: eu dependo do Espírito do Senhor. Porque sem o Espírito de Deus nós fracassamos. Sem o Espírito de Deus nós não temos vitalidade. Sem o Espírito de Deus nós não temos vida. Sem o Espírito de Deus nós não temos alegria. Quando você encontra um crente muito triste, muito amargurado, é porque está faltando a vibração do Espírito de Deus dentro de você. Porque problemas todo mundo tem, todo mundo passa. Mas os problemas não podem abalar a alegria e a paz que você sente no teu interior. Você precisa da ação do Espírito Santo sobre você. Fábio, igreja reunida aqui nessa noite, não vacile na dependência de Deus e do seu Espírito. Diga sempre a Ele: Espírito Santo, unja a minha vida. Tamanha é importante a dependência do Espírito Santo, que quando Davi percebe que pecou diante de Deus, Davi estava disposto a sofrer todas as consequências do seu pecado. Mas ele diz o seguinte: não retira de mim o teu Espírito. Não retira de mim o teu Espírito. Porque com o Espírito Santo de Deus você passa por momentos de fome. E quantos momentos difíceis você não tem passado na sua vida? Você, sua esposa e seus filhos, só vocês sabem o que tem enfrentado. E por que vocês não têm caído? Porque vocês têm o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Você que está aqui nesta noite, quantos momentos difíceis você tem enfrentado? Fome, frio, desemprego, calúnia, doença. Mas isso não é capaz de tirar a nossa paz. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está no nosso interior. Nunca deixe que as coisas externas determinem quem você é no teu interior. Quem você é no teu interior tem que ser definido pela presença de Deus. Porque eu tenho visto homens paupérrimos, pobres, pessoas que ganham menos de um salário mínimo por mês, moram em barracos,
não tem as mínimas condições de vida, e você olha para as pessoas e elas estão alegres, elas estão felizes, semana após semana na igreja, louvando, glorificando a Deus, e alguém pergunta: o que é isso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que vibremos. Paulo percebeu imediatamente o problema daquela igreja. Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Estava patente na visão de Paulo. Estava latente para Paulo que tinha alguma coisa errada naquela igreja. Porque a igreja foi edificada por Jesus para crescer. E não vem com essa balela, com essa conversa fiada para cima de mim. A igreja está diminuindo, mas estão ficando só os fiéis. Meu filho. E aí vem ainda com uma outra balela, com uma outra falácia. Deus quer qualidade, não importa a quantidade. Meu filho, deixa de ser burro, deixa de ser ignorante. Onde há qualidade, o natural é haver quantidade. É uma consequência natural. Se você está bem, você tem que estar produzindo. Se você está em paz com Deus, você tem que estar sorrindo dentro de casa. Se você está em paz com Deus, você vai sorrir para os seus vizinhos. Se você está em paz, pode desmoronar tudo ao teu redor, mas você não vai ser abalado, porque Deus é quem está te sustentando. Tinha muita gente em Éfeso, mas a igreja só tinha 12 pessoas. E Paulo percebe: tem alguma coisa errada. Se você verificar, era uma igreja que estava fechada em si mesma. Se você não sabe, a palavra igreja, a palavra eclésia, no seu original grego, é uma associação de pessoas chamadas para fora. Mas aquela igreja de Éfeso estava apenas olhando para o seu umbigo. Uma igreja que não se preocupa com as pessoas não é igreja. Uma igreja que não evangeliza não é igreja. Uma igreja que não contribui com missões não é igreja. Uma igreja que não trabalha no ação social não é igreja. Porque a igreja, ela faz a diferença no mundo. Há uma expressão de um evangelista africano que ele diz o seguinte: isso não é minha, eu poderia dizer que essa expressão é minha, mas eu estaria mentindo para Deus. Não é minha, mas eu gosto de usar essa expressão. A igreja é mundana. Por mais que te choque essa expressão, mas a igreja foi chamada para fazer diferença no mundo. Há uma oração de Jesus, diz assim: Pai, peço que não os tire do mundo. Tem gente já querendo partir para o céu. Tem gente com as malas prontas para ir para a glória. E Deus está dizendo: meu filho, você ainda tem muito tempo para trabalhar aí neste mundo. Existem centenas, milhares de crianças abandonadas na rua. Existem famílias que estão destruídas. Existem pessoas na mendicância. Existem pessoas na marginalidade. Existem pessoas na pobreza de espírito. Existem pessoas na sarjeta. E eu pergunto: o que é que você está fazendo, igreja? Porque não pense em você que Deus nos dá o Espírito Santo para a gente sapatear de terra, de balá, chibalar para lá, corre para cá, dá pirueta na igreja, pula de banco em banco. Acaba o culto, parece que desligaram a tomada, amarra a cara. Se tiver alguém ali na porta, na hora que sai daquela peitada, e você pergunta: que espiritualidade é essa? Está fazendo da igreja de circo, está fazendo da igreja de teatro. Porque o que você é aqui na igreja, quem tem a direção do Espírito é em qualquer situação da sua vida. Na igreja profetiza, sapateia,
Está dirigindo, alguém vai e corta o seu veículo de forma abrupta, aí você já bota o braço para fora, faz assim, vem pra briga. Que espiritualidade é essa? Não tem luz, não tem alegria. O Espírito Santo precisa direcionar todos os passos da minha vida. Vocês receberam o Espírito Santo? Olha o que aquela igreja diz para Paulo. E existe o Espírito Santo? A gente nem sabe que existe o Espírito Santo, nem sabíamos que existia essa coisa. Quantas vezes estamos há tempos dentro da igreja e não dependemos do Espírito Santo? O sucesso na minha vida depende da presença do Espírito Santo dentro de mim. Porque o Espírito Santo vai ajustar o meu interior. Por mais que o pastor João brigue com a igreja, por mais que o pastor João fale na igreja, tem muita gente, e não são poucas, tá? Que diz assim: pastor João não sabe nada, pastor Fábio não sabe de nada, quem sabe sou eu vou fazer o que eu querer. Ainda fala errado. Pastor Fábio manda na casa dele, na minha vida mando eu. E a gente vive essa geração, não adianta, a gente vive essa geração. E às vezes eu pergunto: por que jovens querem ser pastores numa geração tão difícil, numa época tão difícil? Vão falar mal de você, vão falar mal da tua esposa, vão falar mal dos teus filhos. Fala. Talvez não aconteça isso aqui no Grajaú, só aconteça lá em Rocha Miranda. Isso não deve acontecer aqui, só em Rocha Miranda. Mas nos dias atuais falamos mal, até falamos impropérios contra o pastor. E eu me pergunto: por que pessoas querem ser pastores? Quantas vezes tem que ouvir e não falar nada, calar a boca, porque são ovelhas. São ovelhas. O pastor tem que levar todas as pancadas, todos os ataques, mas não pode maltratar a igreja. E para isso é fundamental a presença do Espírito Santo conosco. É o Espírito Santo quem muda as nossas vidas. Quantas vezes você diz assim: caramba, meu filho não aprende, eu já falei 1, 2, 3, 4, 5, não adianta, meu filho, porque os argumentos humanos não conseguem mudar quem quer que seja. Se a ação não vier de Deus, de dentro para fora, você não consegue mudar ninguém. Por isso é que é necessária a ação do Espírito Santo. Porque enquanto os argumentos humanos vêm de fora para dentro, a ação de Deus vem de dentro para fora. Paulo sabia que a igreja de Éfeso precisava do Espírito Santo. Como nesta noite, a igreja de hoje precisa do Espírito Santo. Os pastores do passado precisavam do Espírito Santo, como os pastores de hoje precisam do Espírito Santo. Pastor Fábio, dependa, meu filho, do Espírito Santo de Deus. Porque o livro de Atos dos Apóstolos, quando você estudou teologia,